sociais são um género privilegiado para incluir um retrato social, um retrato económico, ou seja, para analisar a realidade numa determinada época ou a partir dela? Bem, os policiais são, mas quase toda a literatura é. É óbvio que se uma pessoa conta uma história passada num país, passada numa cidade, passada num bairro, passada numa classe profissional, etc. Portanto, isso é uma coisa inevitável. Agora, o policial tem uma tradição de fazer esse retrato muitas vezes sem dar nas vistas, mas sem querer fazer esse retrato, que é o ideal. Não é? Nós temos um mundo literário que as pessoas acham, ou muitos autores acham que nos têm de dar lições sobre como viver, como pensar, como é que a sociedade deve ser. O policial não, o policial apanha, digamos, a sociedade conforme ela foi naquele instante. Digamos que há ali uma suspensão. E, portanto, o retrato muitas vezes é mais conseguido, muito mais conseguido do que quando queremos fazer à força sociologia e literatura. E portanto, o retrato acaba por ser mais relevante, mais sério. Os teus livros são, de facto, um bom exemplo disso, porque a verdade é que nós lá encontramos referências à situação económica e à evolução do próprio país, à dimensão política, memórias deste país, quer do ponto de vista sociológico, quer do ponto de vista ideológico. Faz alguma diferença para a forma, ou para aquilo que tu queres dos teus livros, o facto do protagonista ser um português? É português porque é aquele que eu conheço melhor. É aquele que coleciona melhor as histórias que eu quero contar. E vive melhor as histórias que eu quero contar. Funciona porque imaginei que a verdade é tão personagem que já me acompanha há muito tempo. E portanto que é um investigador que eu escolho e de certo modo eu sou um biógrafo dele, tal como ele é um biógrafo dos mortos, cuja morte tem que investigar. Mas, quer dizer, o que me interessa ele é uma espécie de sismógrafo. Ele vê os personagens, vê os personagens que quem ele se rodeia e cuja morte muitas vezes é investigado, como sujeitos assim, como sujeitos ao mesmo tempo. Isso a mim agrada-me, não é? Quer dizer, eu próprio imagino como uma pessoa viva. Quase que receei, passa a expressão a meio da resposta, fosses dizer que és um biógrafo dele como ele é um biógrafo teu. Não, meu biógrafo não é, mas eu sou biógrafo dele, claramente, ele é que é importante, não é? Quer dizer, o que é importante nos livros policiais são os personagens mesmo. Escusamos de procurar o Francisco nas suas personagens? Há sempre uma coisa ou outra, mas não é isso que é determinante. E por vezes, se calhar, não intencional. Se eu quisesse fazer autobiografia, fazia autobiografia, não quero, portanto, quero fazer histórias. Eu costumo dizer que quando. Quer dizer, que a vida dos outros é que é de facto interessante. A vida dos outros é que tem graça. E a vida dos outros é que funciona para as histórias que queremos contar. Se eu quisesse contar a minha história, contava, mas não é isso que estou interessado. Eu às vezes, quando estou com aquele chamado bloqueio da história, eu vou até à esplanada do bairro e ponho-me a escutar as histórias das pessoas e de facto percebo as histórias dos outros são importantes. Sim, escrever sobre a vida que passa. O comboio da meia-noite traz gente com sono. Jornais amarrotados. Pessoas que escrevem em Moleskines. Risos antes de feriado. Eu próprio adormeço, de vez em quando, como a vida que passa. Já é hábito acordar na mesma estação. Tu foste publicando também alguma poesia, algumas crónicas. Este livro, por exemplo, A Noite, o que é, acaba por juntar um pouco esses dois registros. O registro da crónica e o registro da poesia, de alguma forma, até na cadência da escrita. Com um título destes,
não resisto a perguntar-te: és mais notívago, mais madrugador? Não, isso correspondeu a um período em que, curiosamente, em que eu estava a escrever mais e por vários condicionalismos acabei por escrever muito de noite e ao mesmo tempo de vez em quando eu fui me libertar daquilo porque tinha que descansar e acontecia escrever coisas muito fragmentárias como são essas e que eram sobre a noite e as recordações da noite. Mas na verdade, eu não sou notívago. Acordo por volta das 5h30, entre as 5h30 e as 6, tomo um pequeno almoço, chego ao escritório por volta das 7h30 e por volta das 10h30 quero dormir. Não tem aquela coisa. Mais madrugador. Por isso, por exemplo, os festivais literários, aquelas noites, os serões dos festivais literários são muito importantes, não é? Mas eu não sou boa companhia. Ou seja, não és um homem de tertúlia noite fora a definir o destino da humanidade. Não, já porque a humanidade não tem destino. E depois, não, na verdade, gosto de dormir a horas. Só horrível. Eu gostava de uma altura em que eu escrevia mesmo na verdade. Eu volta de 3h30, 4 para escrever. É assim que eu faço quando estou a terminar um livro, levanto-me às 3h30, 4 e eu vivia perto do casino do Estoril e então quando eu estava a começar a escrever ouvia os carros a arrancarem para regressar a minha casa. Ok. Andavas em contraciclo. Olha, voltemos de certa forma aos policiais. Estamos a assinalar o centenário do Inspetor Varatojo. Que memória é que tens dessa personagem? Eu conheci o Artur Varatojo e passei algumas horas entretido a falar com ele no escritório. Era uma pessoa muito dedicada àquele imaginário histórico dos policiais. Um colecionador inacreditável de objetos, cachimbos, lupas, máquinas de escrever, canetas, tudo relacionado com os policiais. E era um bibliófilo dos policiais clássicos, Stanley Gardner. Ele era advogado e por isso tinha uma paixão especial pelo Stanley Gardner, como tinha também com Agatha Christie, enfim, com os clássicos do género, a Dorothy Sayers, Franklin Berkeley, etc. E era uma pessoa quase com uma paixão infantil, não é? Como todos os colecionadores, tinha uma paixão infantil por tudo o que dissesse respeito ao policial. Ele deixou, como disseste bem, um espólio absolutamente incrível que está à guarda da Polícia Judiciária. Sim. Que é qualquer coisa de deslumbrante. É muito interessante todos esses objetos que ele tem. Uma série de crimes. Colecionáveis, corpos. Exato. Tinha uma visão necessariamente do seu tempo, uma visão moral sobre o crime e sobre os criminosos. Mas era uma pessoa muito bem informada. Conhecedora, sim, muito bem informada sobre isso. Quer dizer, ele próprio passava essa imagem, parecia com o cachimbo, um inspetor Varatojo. Exatamente. E de facto tinha um fascínio, ele tinha um grande fascínio por esse mundo. Toda a iconografia. Sim, por toda a iconografia do policial e por toda a mitologia ligada ao policial como jogo, como matéria de jogo e de investigação. Francisco, em 2008 assumiste a coordenação da Quetzal. Lembras-te qual foi o primeiro livro que fizeste? Lembro. Mas não lembro-me bem de qual foi, mas não recordo o título. Como o soldado concede o gramofone. Exatamente. De um autor bósnio. Exato, o bósnio de língua alemã que tinha ganho justamente o prémio. Magnífico.
Olhando para estes quase 20 anos, o que é que mudou no mercado editorial em Portugal? É muito tempo. Sim, mudou muita coisa, mudou se calhar também uma parte do nosso otimismo, mudou a maneira de fazermos livros, porque fomos fazendo livros cada vez melhores, cada o nosso processo de fazer livros foi mudando. Entraram novos editores que de facto vieram animar muito o mercado. Criou-se um espírito também importante na edição literária, que eu acho que foi significativo. Hoje em Portugal, quer dizer, não podes dizer, fulano nunca foi publicado em Portugal. É muito difícil dizer. É muito difícil dizer isso. E há editoras literárias bastante significativas. Podem não ser aquelas que fazem os números, enfim, espampanantes, mas são editoras literárias muito importantes, além da Quetzal, Relógio d'Água, Tinta da China, enfim, muitos outros, Don Quixote, etc., que fazem edições literárias bastante importantes. Eu penso que, quer dizer, nós não ligamos muito ao papel dos editores em Portugal. Quando fazemos, por exemplo, história da literatura, quando fazemos a história da literatura em Portugal, falamos dos autores, falamos e, obviamente, são eles o centro, não é? Mas, quer dizer, parte desses autores não existiriam se não fossem os editores. E, portanto, está por fazer uma história da literatura em que os editores também entrem, como agentes de divulgação, de criação também, de oportunidades para os autores e de parceiros dos próprios autores. Por exemplo, provavelmente se não fosse o Severino Coelho, o José Saramago não teria, não é? Se não fosse o Severino Coelho no caminho, o Saramago não teria enfim, a história que veio a ter. Uma lembrada da relação do Nelson de Matos com o Zé Cardoso Pires, com certeza, e com o Lobo Antunes, com o António Lobo Antunes, e portanto essa relação dos editores com os autores foi muito importante e é muito importante para fazer a história da cultura portuguesa ou da cultura de qualquer país, não é? E o editor Francisco de Viegas, o que é que tem de diferente de há 20 anos? Sim, tem muitas coisas diferentes. Não é? Tem 20 anos, são importantes, mas eu acho. Muito tempo, como diriam dois Paulos de Carvalho. E acho que já fiz algumas coisas de que me orgulho, cometemos todos muitos erros na edição. Momento Bolenho! Sim. Estou a brincar contigo. Não, o Bolenho foi decisivo. Lembro-me da tua euforia quando lançaste. Sim, só de uma conversa paralela há bocado, parecias de facto uma criança. Sim, completamente. Sim, porque era um livro pelo qual me apaixonei. E um autor. Houve ali uns meses em que tu falavas daquele autor com um brilho muito especial nos olhos. Sim, eu acho que o Bolenho é um dos autores mais influentes da literatura de língua espanhola do último século. Não tenho dúvidas. Mas não percas o fio ao que estavas a dizer. De que modo é que o editor Francisco de Viegas mudou porque houve uma eu não diria uma mancha, mas digamos, houve uma onda de realismo que também o afetou como editor, não é? Quer dizer, e também o conhecimento do mercado editorial foi-se aprofundando, mas sobretudo, quer dizer, estes 20 anos foram anos de aprendizagem com os editores mais velhos, editores importantes, editores que marcaram a nossa vida, a vida cultural portuguesa, e em relação aos quais eu estou muito grato, que sem eles não teria havido livros durante muito tempo em Portugal. Muito grato aos meus autores, mas acho que há coisas de que, ao fim de 20 anos, me orgulho bastante de ter feito. Essa é E os originais que te chegam hoje são muito diferentes dos originais de há 20 anos? São muito diferentes. Em que? São diferentes porque o mundo mudou, porque a maneira de escrever mudou. Consegue identificar 2, 3 tópicos em que, passa a redundância, identifiques essa diferença? Eu acho que a maior
o facto de o mundo ter mudado, de a nossa perspectiva, a perspectiva da sociedade, sobre o que é a escrita literária ter mudado, obviamente que isso implica que os originais sejam diferentes. Sejam diferentes. Naturalmente, uma pessoa em 2008 escreve de uma maneira, hoje escreve-se de outra. Em 1940, em 44, quando o Vitorino Médici publicou Mau Tempo no Canal, escrevia-se de uma maneira. Hoje escreve-se de uma maneira completamente diferente, não é? Quer dizer, escreve-se com outra linguagem, com outro português, com outras preocupações. A solenidade literária é diferente, não é? E a nossa própria razão literária, quer dizer, a razão literária e a relação dos escritores com a literatura também é muito diferente. Eu não diria que é muito diferente, diria que é diferente, não é? Porquê? Porque nós carregamos 20 anos sobre 20 anos sobre 20 anos. É porque a nossa relação com a imagem, com o audiovisual e com a velocidade que isso implicou. Sim, quer dizer, eu recordo-me de livros, isto também, mas eu recordo mais, sou mais velho, e recordo-me de livros a chumbo, impressos a chumbo, recordo-me quer dizer, eu recordo-me do primeiro offset, não é? E recordo-me das chapas de fazer os livros. Nós hoje, não é? Não temos essa coisa, temos qualquer coisa que está na nuvem que nós enviamos para a gráfica, é diferente. E os processos de leitura também foram mudando. Acho que isso, quer dizer, esses aspectos mudaram. Agora, aquilo que é essencial na vida de cada leitor, de cada pessoa que nos está a ver agora, isso não mudou. É a mesma paixão pelo livro, a mesma paixão pelas histórias, a mesma paixão pela própria solenidade do livro, não é? E pelo prestígio que o livro dá. Antes de seres editor, antes de seres jornalista, tiveste um período em que deste aulas. Sim. Em Évora. Sim, sim. Que memória é que tens do ensino universitário? Estamos a falar entre 83 e 87, portanto, estamos a falar uma década depois do 25 de Abril, ainda antes de haver Europa, em todo o seu conceito. O que era o meio universitário nessa altura? Quer dizer, eu não sei organizar o pensamento em relação à universidade, sei organizar em relação à minha experiência na universidade e à forma como me senti bem a dar aulas e como gostei de dar aulas, porque eu gosto muito de dar aulas e gosto muito de conversar e sobretudo pôr as pessoas a conversar em redor de um tema, e gosto de ensinar, como também gosto muito de estudar, não é? Quer dizer, é uma das coisas que tenho grande saudade, talvez quando me reformar eu possa dedicar-me a fazer aquilo que realmente gosto, que é estudar, investigar, ler coisas que há muito tempo aguardo, ter tempo para me dedicar a elas. Isso foi muito importante na minha vida como professor, que foi, por um lado, investigar, estudar, por outro lado, ver como havia pessoas disponíveis também para aprender. Creio que a disponibilidade hoje é muito diferente. Creio que a disponibilidade é muito diferente, que os objetivos da permanência na universidade também são muito diferentes. A universidade ela própria mudou. Não sei, quer dizer, hoje já não se discute o futuro do processo de Bolonha, que era uma coisa que acompanhou a minha última fase na universidade, mas há coisas que me deixam apreensivas, há outras que me deixam felizes. Acho, quer dizer, mas não sou a pessoa indicada para analisar isso, porque me sinto ainda hoje, quer dizer, quando me falam da universidade, eu lembro-me do tempo em que eu dava aulas. E gostei muito desse tempo. Foi um tempo absolutamente delicioso. É muito engraçado falares em Bolonha, porque obviamente veio transformar toda a noção que temos do ensino académico e todos os seus conceitos, e há pouco descobri num artigo que li, Bolonha foi onde se realizou o primeiro doutoramento. Foi, exatamente. Não deixa de ter alguma ironia. E onde se acionou esta máquina de produção de doutoramentos em massa.
E, portanto, os processos de avaliação também mudaram muito, não é? Quer dizer, os processos de peer review e tudo isso vieram introduzir grandes alterações. Portanto, mas eu não estou minimamente habilitado a não ser como um espectador desinteressado e sem interesse em avaliar esse processo. Acho que eu vejo a universidade como havia na altura, era um lugar para nós aprendermos, discutirmos, sermos livres. Sobretudo sem Ainda é assim. não sei, não sei se é. Espero que seja. Espero que mantenha essa chama da liberdade. As notícias que temos não são que há, que eu coleciono também dos jornais, também não são as melhores, mas espero que a universidade possa resistir e não se transformar nem numa fábrica de diplomados à procura de emprego, nem numa fábrica de idiotas transformados pela ideologia. E, portanto, é isso que eu espero. Que seja um lugar de liberdade, de investigação, de pensamento, de quebra de preconceitos, e onde os preconceitos não possam ser substituídos por outros. Olha, em 2006 foste dirigir a Casa Fernando Pessoa. O que é que recordas mais nitidamente dessa experiência? Recordo várias coisas. A primeira vez que entrei lá como diretor, e, obviamente, e depois uma noite em que fiquei a trabalhar até mais tarde e só estava o senhor da segurança, mais ninguém, e eu desci, não pelo elevador, mas pelas escadas, e entrei naquilo que tinha sido o quarto de Fernando Pessoa, a biblioteca de Pessoa, e lembro-me como não resisti e folheei os livros, não é? Os livros em que a Pessoa tinha feito anotações. Exato. E, aliás, nasceu daí a ideia de fazer a primeira exposição com as anotações de Fernando Pessoa. E essa noite eu recordo, uma noite em que fiquei ali sozinho não com o fantasma de Fernando Pessoa, mas com o meu fantasma de Fernando Pessoa. Provavelmente seria o Ricardo Reis ou o Álvaro de Campos, um deles. E foi isso. Neste momento está o Alberto Queiro a olhar para ti com um ar. E a dizer, não, isso foi muito importante. E depois porque foi também uma experiência muito interessante de programação. Nós tínhamos pouquíssimos recursos, muito poucos recursos, e fizemos uma animação cultural importante, quer dizer, com recordas certamente que havia eventos quase todos os dias na Casa Fernando Pessoa. Continuámos e continuámos esse processo de divulgação da obra de Pessoa, não como hoje. Hoje, Clara está a fazer um trabalho absolutamente notável, mas foi um trabalho inicial de divulgação da existência da Casa Fernando Pessoa. Exatamente. Foi um trabalho de levar gente à Casa Fernando Pessoa. E arrisco-me a dizer da sua integração num espaço mais coletivo. Eu lembro-me perfeitamente quando assisti à conferência de imprensa que tu deste para a apresentação do projeto, do programa, etc. E houve duas ideias que eu retive, ainda hoje tenho muito nítidas dessa apresentação, no fundo, de pressupostos do que pretendias fazer. Uma era um autocolante para colocar nas lojas de Campo de Ourique, que diria, se não me falha a memória, o bairro de Fernando Pessoa. Fizemos isso e foi... Isto é uma ideia extremamente simples e... Quer dizer, eu lembro-me dela e foi há 20 anos. Lembro-me da adesão das pessoas, dos comerciantes. Claro. Essa ideia, o bairro de Pessoa, e de como isso foi importante para levar gente também a Campo de Ourique, na altura. E tivemos um papel também. Que é um pouco a lógica do Joyce, do Bloomsday, não é? Sim, e nós fizemos essas
retomámos uma coisa que a Manuela Júlia tinha feito em tempos, que era de facto assinalar o dia de nascimento. Exato. Isso foi importante e, sobretudo, levar muitos outros escritores à Casa Fernando Pessoa, fazer os lançamentos de livros na Casa Fernando Pessoa, como um lugar de referência. Não é? Isso foi um trabalho muito interessante durante 2 anos. E uma segunda ideia que também retenho da tua apresentação era utilizar na revista da Casa Fernando Pessoa, criar um tipo de letra. Sim. E chamar-se a essa iniciativa um tipo chamado Pessoa. Um tipo chamado Pessoa, pois isso foi desenvolvido também já a seguir pela... Lembro perfeitamente essas duas ideias. Creio que no mandato seguinte, mas foi muito interessante. Mas quer dizer, aquilo que eu recordo era de facto a exiguidade de meios, mas com essa exiguidade nós fizemos algo. Mas lá está, são duas iniciativas, como eu dizia, que de alguma forma vão para além das paredes da Casa Fernando Pessoa, digamos assim. E eu pus-me a pensar nisso. A exiguidade de meios aguça o engenho. Sem dúvida, a necessidade é a mãe da invenção, não é? Os antigos sabiam. Mas, por exemplo, nós hoje em Lisboa temos, obviamente, uma grande carga turística e começaram a surgir alguns percursos literários. Essa lógica dos percursos literários não poderia ser aplicada de uma forma mais intensa ou intensiva ao ensino? Eu penso que já se fazem algumas coisas. Por exemplo, na Casa Fernando Pessoa, por volta de novembro, já tinha todo o calendário até junho ocupado. Portanto, as escolas levavam os miúdos. Eu não estou a dizer o visitar a casa. Não, estou a dizer todo o resto. Ora, está. Nós fizemos alguns percursos, fizemos algumas coisas, mas acho que isso é uma tendência cada vez maior, que é a do turismo literário, do chamado turismo literário. Eu lembro-me de 1991, em que se vê, como velho, já sou, em 91, Dublin era a capital europeia da cultura quer dizer, eu fui a Dublin, Dublin não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, então o que eles fizeram foi um mapa literário de Dublin. Exato. E havia programas literários que eram vendidos nas agências de viagem para conhecer os sítios dos escritores de Dublin. E foi muito engraçado. Eu fiz 2 deles. Fiz um que era os escritores da Baixa, o bar onde estava o Sean O'Casey, onde o Sean O'Casey ia ver o futebol, onde o Patrick Kavanagh ia ver o cerveja, onde o Joyce trocava os seus vales e cheques em cultura, etc. Portanto, era um passeio por aí, as livrarias, a Books Upstairs, etc. E também um outro que era o roteiro do Ulisses do Joyce. O Bloomsday é um sucesso internacional. Quer dizer, nós estávamos, no autocarro, levávamos até a Sandy Grove para ver a Marcelo Tower com alguém que dizia as primeiras frases do Ulisses, não é? Em Troibo, em Meltore Day. E isto acabava às 2 da manhã, não é? E era um dia todo. Muito cansativo, era uma coisa extenuante, mas foi uma experiência que hoje se multiplica por todo o mundo, não é? Quer dizer, os livros existem para serem vividos, se calhar, aguçar a nossa curiosidade em relação a eles. Há 2 coisas muito engraçadas. Há uma coisa muito engraçada, aliás, por exemplo, em Tavira, que é o facto de existir uma biblioteca Álvaro de Campos. E a Casa Álvaro de Campos, e festejar-se o aniversário. Ele que tem aquele poema no dia em que eu festejava o dia dos meus anos. Esse lado é muito importante, não por causa do turismo literário, mas por causa dos livros em si, por causa da ligação aos livros, não é? E essa tendência, eu acho... E é uma forma de consolidar todo o imaginário inerente. Sim. Isso faz-se em todo o mundo, e em Portugal já se faz bastante. Depois, em 2008, interrompes essa aventura para repescares a tua querida Ler, a revista. Sim. E em 2011, interrompes a direção da Ler para entrares como secretário de Estado da Cultura. Sim. O que é que te levou a aceitar esse desafio? O facto de ser um desafio. Mas... Em que sentido? Porque eu achei, acho, que vivíamos numa circunstância muito difícil, muito desafiante, isso levou-me também a aceitar, enfim,
entrar na política durante algum tempo. Esse desafio foi importante para mim, foi doloroso, mas muito importante. Foi uma experiência muito forte, eu penso, porque vivíamos nesses anos 11, 12, vivíamos tempos muito difíceis, tempos em que A frase do dia era: não há dinheiro. Sim, era a frase do dia e para nós era a ameaça de hora a hora, não é? Quer dizer, há bocadinho estava a falar da exiguidade de recursos, nessa altura havia também uma espécie de ameaça de penúria, não é? Quer dizer, isso foi o lado... Mas quando dizes que aceitaste por ser um desafio... Não, aceitei porque o desafio veio do Pedro Passos Coelho, que é uma pessoa com quem que eu tinha conhecido há não muito tempo, e a ideia era fazer um programa para, em tempos de dificuldade, um programa para a cultura em Portugal, que assentava basicamente na defesa do património. Nenhuma biblioteca fechou, nenhum museu fechou, nenhum teatro nacional fechou, e portanto, quer dizer, mantivemos aquilo que era a estrutura básica, o que em tempos de intervenção estrangeira, de intervenção externa, foi uma batalha. Estás-me a dizer que o grande desafio, mais do que criar coisas novas, era assegurar que as que existiam não pereciam. Absolutamente. Eu acho que talvez não fazem ideia das dificuldades que nós atravessámos, das discussões que nós atravessámos com os vigilantes da Troika e do trabalho que foi necessário para manter isso. E eu acho que basicamente conseguimos isso. Estiveste lá há cerca de um ano. Um ano e pouco, sim. Há algum projeto em concreto que ainda hoje recordes e digas: olha, este gostava que se lembrassem dele? Não, nós fizemos uma lei de cinema muito adaptada aos tempos modernos, com a obrigatoriedade de investimentos por parte dos operadores de audiovisual. Ou seja, o cinema português teria que sobreviver e os operadores do audiovisual teriam que colaborar nesse investimento. Eu achei que era um projeto que valia a pena. Acho que mantivemos e acelerámos alguns projetos de cooperação de património, mesmo em tempo de dificuldade, e basicamente, por exemplo, coisas que se fizeram na Rota dos Catedrais, na Rota dos Guionis. Isso foi importante também para marcar essa ligação entre paisagem, património e território, não é? Que é uma área de intervenção que hoje está a ser desenvolvida em todo lado, mas eu acho que eram tempos em que a velocidade era tal que não nos permitia pensar a longo prazo, não é? Eram coisas muito de intervenção imediata, do género pagar a dívida de eletricidade dos museus. Embora eu estou a ouvir e estou a pensar, quando a preocupação, ou uma das principais preocupações, é o património e não propriamente uma agenda, um calendário de espetáculos e de eventos, é também pensar a longo prazo. Claro, isso foi aquilo que sempre nos animou, por exemplo. De facto, assentámos basicamente na defesa do património, que era uma das marcas essenciais das nossas ideias para o setor. Estarias disponível para voltar à política algum dia? Não. Não, a política ativa, não, na política real, na política todos os dias. Essa fazemos-la todos. Essa fazemos-la todos. Estamos todos os dias a acompanhar a vida política. E a empurrar um pouco o mundo? Se possível, não é? Se possível. E sobretudo, muitas vezes, a evitar que ele caia na desgraça em que ele ameaça estar.
Acontecia que Jaime Ramos telefonava a Ramiro 2 ou 3 vezes por mês, o que constituía uma exceção na sua vida. Até ao limite, tentava manter-se afastado de qualquer telefone, mesmo quando tinha de responder às mensagens de Rosa. Ramiro, por outro lado, tentava obter sempre uma vantagem e começava por enumerar pratos que gostava de comer e que Ramos podia cozinhar. Arroz de sardinhas ou de bacalhau, rancho, vitela com macarrão, bacalhau à gomes de sá, dobrada com feijão branco ou de jardineira, pataniscas, filetes de polvo, massa com feijão, arroz de grão, de tomate, de ervilhas ou de grelos. A lista alongava-se como uma exigência da sua memória. Ramiro não era um gourmet. Pelo contrário, o que agradava a Jaime Ramos tratava-se de um ser desleixado, que chegava ao minúsculo apartamento da Rua Barão de Nova Sintra, vestido de fato e gravata, e que por vezes terminava a noite descalço e vestido de jeans e t-shirt, roupa que trazia sempre guardada na mochila. Francisco, uma das constantes. Espero que isto pelo menos abra O apetite, exatamente. A ver-nos e ouvir. E isto é absolutamente real. Estamos a gravar perto do meio-dia, o que é um perigo. Exatamente. A gastronomia é algo que está sempre presente na literatura em geral e na tua literatura e até, arrisco-me a dizer, no teu percurso. Achas que a literatura contemporânea tem sabido defender essa relação entre a ficção, o que se vai escrevendo, e a gastronomia, a mesa? Acho que há culturas onde isso acontece, não é? Há outras onde acontece menos. Um autor francês, um autor espanhol, um autor italiano provavelmente tem mais ligação à cultura gastronómica e à própria gastronomia. Provavelmente um autor de outras culturas, americana, do centro da Europa, etc., não terá essa ligação. E, portanto, agora, acho que nós temos na nossa língua, no português, e sobretudo no Brasil, temos uma relação muito estreita entre literatura e gastronomia. Basta pensar João Balbo, Jorge Amado, José Fonseca. Isso eu sei, eu estou-te a perguntar é dos de hoje. Dos de hoje eu não conheço, pai. Não conheço essa relação e acho que não existe. Há muito menos ligação. Provavelmente os escritores contemporâneos são menos, embora sejam bons gatos, mas a relação com a gastronomia passa um bocadinho ao lado, não? Quer dizer, não tem que ser central, não é? Já falámos aqui várias vezes numa coisa. É preciso perceber, por exemplo, que dois dos autores que têm páginas ou referências de gastronomia notáveis na nossa literatura eram pessoas que comiam muito pouco e que tinham problemas digestivos crónicos, úlceras, e não podiam comer. O caso do Camilo e do Bessa de Queiroz. Exato. Eram pessoas a quem hoje nós atribuímos páginas notáveis de gastronomia, mas tinham dificuldades e não comiam. Mas lá está, não é por acaso que vais buscar dois autores do século XIX. Ou seja, ao longo desta conversa já falámos várias vezes de uma coisa, o tempo. Sim. Hoje também há menos tempo também para comer. Isso terá alguma relação com essa menor presença da gastronomia e do estar à mesa na ficção que se produz? Provavelmente, mas eu acho que as nossas preocupações hoje são, em relação à comida, são mais do ponto de vista dietético, o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal, como é que nós emagrecemos, etc. Portanto, as preocupações são muito diferentes hoje. Hoje, no espaço público, digamos, no jornalismo, na edição, a gastronomia foi sendo, a gastronomia, o prazer gastronómico, foi sendo substituído pelo cuidado alimentar. Isso também tem muita influência. Provavelmente as pessoas hoje estão menos sensíveis ou sensibilizadas para questões de cultura gastronómica. Eu nasci com isso, quer dizer, faz parte da minha memória da infância, da memória dos meus avós, da memória da minha família. Portanto, para mim a gastronomia é uma espécie de condição da minha existência. Sim. Porque me recorda ao passado, recorda-me
sabor, recorda-me a maneira como eu fui aprendendo a cozinhar uma coisa ou outra, não é? E faz parte da minha vida. Isso não acontece com toda a gente, ou porque não quer dizer que não haja, como eu disse, que não haja autores que são gafes excelentes, eu conheço bastantes que o são, mas de facto não são sensíveis a essa relação com a memória gastronómica, com a prática gastronómica, não é? Eu terminei o meu curso de faculdade a trabalhar num restaurante. Portanto, ainda é uma. Eu lembro que outro dia, há uns anos, abri o livro do Saussure, o curso de Linguística Geral, imagina, e dentro estava uma fatura de um talho do restaurante onde eu trabalhava. Portanto, eu estava a estudar linguística e estava preocupado com o preço. Estamos a falar mais uma vez na década de 80, não é? Sim, no princípio. É que era um restaurante em Algés, a Gelfa. Exato. Já foi há muitos anos. Já foi há umas semanitas, exatamente. Mas além disso, já escreveste sobre comida, por exemplo, na Notícias Magazine, já lançaste um guia de cervejas, que em boa hora seria reeditado e atualizado, porque há marcas que acabaram e marcas novas no mercado. Entretanto, surgiu a febre também da cerveja artesanal. Portanto, pensa nisso, faz um volume 2. Muitas vezes citas, por exemplo, Montalbán e as referências gastronómicas nos seus livros, sim, mas também já publicaste A Dieta Ideal. Exatamente. Sim, A Dieta Ideal foi uma... eu escrevia receitas durante algum tempo, mantive uma coluna que eram receitas e, aliás, mantive vários anos, foram 6, 7 longos anos, de todas as semanas uma receita. Isso deu-me... quer dizer, a certa altura os meus amigos diziam, bom, mas isto dava era para publicar um livrinho de receitas. Eu disse, ok, e pensei num título, e fala-se tanto de dieta, dieta para isto, dieta para aquilo, a dieta ideal. E quando as pessoas abrem o livro, de facto a dieta ideal é a comida portuguesa. Ou seja, o título tem alguma ironia. Claro, okay. É a dieta ideal, era uma dieta da comida que os portugueses comiam em casa, não é? Basicamente isso é aquilo que eu acho mais apaixonante, mais do que as experiências gastronómicas e mais do que a própria ideologia gourmet. Com o qual embirras um pouco. Com o qual embirro um pouco, é verdade. E isso foi precisamente porque, quer dizer, embirro um pouco, mas não tenho nada contra isso. Nem tenho nada contra as pessoas que gostam realmente disso. Tem a ver com a experiência, tem a ver com a experiência de cada pessoa. E como olha para o ato de comer e estar à mesa também. Estar com os outros, conversar, ter algum tempo. Ter algum tempo. És daquelas pessoas que fazem um desvio na estrada para ir ao restaurante X? Alguns sim. Alguns desvios. Não tenho essa obsessão de dizer agora tenho que ir ao restaurante. Quer dizer, mas faço um desvio, mas às vezes faço mais desvio para, por exemplo, imagina, comprar azeite aqui, ou comprar o tomate tal, ou comprar agriões tal, porque sei onde é que há. Okay. E, portanto, sou muito mais desse tipo de jeito, mas obviamente quer dizer, faço algum desvio, sim, é óbvio. É bom sinal. Tu numa entrevista em 1998 dizias: sou um viajante acima de tudo, e isso tem muito a ver com o fascínio das viagens e com o fascínio dos lugares. Há lugares que são mágicos, que têm muito mais importância na nossa vida que pessoas. As pessoas mudam, somos todos frívolos, temos todos feitios. Os lugares não. Os lugares são acessíveis, a gente pode apaixonar-se por um lugar e manter essa paixão para sempre, porque é um lugar. Mas quando regressamos a um lugar, e agora pergunto-te eu, não estamos a regressar à memória que temos dele? Claro. O Julian Barnes tem um livro chamado Mudar de Ideias.
eu também mudo de ideias em relação a isso. Acho que isso devia, essa ideia que eu defendo, se devia também à juventude da época. Uhum. A experiência ensinou-nos outras coisas, que é bom colecionar os lugares, porque são lugares relacionados com a história, com aquilo que se passou lá, com a nossa memória naquele sítio. Mas hoje já não sou um viajante, de facto. Já não sou um viajante como era, como é óbvio, a idade foi-se acrescentando e aquela coisa. Não, eu lembro-me de aos 20 anos fazer 17 noites seguidas, consecutivas de comboio para viajar. Obviamente, com a idade isso se torna impossível, mas também a nossa curiosidade mantém-se, mas diminui de intensidade. Quer dizer, eu tenho curiosidade por certos lugares do mundo, onde nunca fui, e gostava imenso de conhecer, mas não tenho aquela voracidade que tinha, obviamente, nessa altura, em que tinha 30 anos, e portanto, isso mudou. Por outro lado, a massificação do turismo é óbvio que também me assusta um pouco, mas é um algarve, quer dizer, nós por um lado queremos conhecer, mas não podemos impedir as outras pessoas também de conhecer. Ok. E portanto nós podemos dizer, massificação turística e tal, sim, mas nós gostaríamos imenso de ir a Roma, gostaríamos imenso de ir a Florença, gostaríamos imenso de ir a Paris, também participamos nessa onda, não é? E temos sempre essa tendência elitista de dizer, não, agora toda a gente viaja, mas isso também é bom, não é? É bom, mas as nossas condições espirituais e mentais mudam e a nossa relação com o planisfério também muda, não é? E assim, agora, tenho recordações muito boas de muitas geografias, lugares onde estive, e acho que isso foi importante para modelar até a minha relação com o mundo e a relação com a história e a relação com as culturas. Quer dizer, quando nós viajamos pela China, por exemplo, é óbvio que isso muda a nossa forma de nos integrarmos no mundo. Quer dizer, as nossas certezas muito portuguesas ou muito europeias mudam de alguma maneira. Se nós temos de aproveitar essa possibilidade de mudar e de compreender os outros, não é? Quer dizer, vivemos num tempo de Viajar é isso também, compreender os outros. Não, viajar é compreender os outros e é sobretudo trazer uma bagagem que nos permita pensar que não só que as pessoas pensam de outra maneira, mas que vivem de outra maneira, tiveram outros processos de chegar a um determinado ponto. E isso também é muito libertador num mundo que às vezes tem demasiadas certezas e se centra demasiado em si próprio, não é? Quando nós pensamos noutras culturas, se calhar diminuem-se essas certezas, esse eurocentrismo, ou seja lá o que isso for. Certo. Sendo evidente também que temos que ter um centro, temos que ter uma cultura e temos que ter um ponto de partida? Uma pertença. Temos que ter um ponto de partida. Pertencemos a um lugar. É um ponto de partida. É. Diz-me uma coisa, porquê que já disseste que detestas o Perry Mason? Não detesto o Perry Mason nesse sentido de eu achar insuportável. Acho é que, quer dizer, muitas vezes, eu acho que ele, aliás, o Stanley Gardner, eu acho que ele também detestava o Perry Mason de vez em quando. E acho que ele faz aquele papel, ele cumpre aquele papel, não é? Cumpre aquele papel de ser às vezes um tipo de uma arrogância infinita, não é? Pertence a um determinado modo de fazer literatura policial e ser intérprete da literatura policial. Provavelmente os meus heróis da literatura policial, provavelmente não, de certeza, são outros, não é? Muito mais do Comissário Miguel do Simenon, muito mais do Philip Marlowe do Chandler, ou até outras coisas, personagens mais cómicos, não é? Da literatura clássica, da literatura policial clássica, ou o Comissário Montalbano,
do Camilleri, ou o Pepe Carvalho, do Manuel Vázquez Montalbán, que são dois dos autores aos quais me sinto associado, que conheci, que achei. Aliás, acho que há uma contiguidade entre aquilo que, quer dizer, uma contiguidade de mim como uma espécie de aprendiz em relação a três autores do Mediterrâneo, aos quais eu me sinto ligado: o Petros Makari na Grécia, o Camilleri em Itália e o Montalbán em Espanha. E são autores aos quais me sinto ligado a uma tradição que, curiosamente, tem muito a ver também com gastronomia. Estávamos a falar de gastronomia, todos eles são gastrónomos, todos eles têm uma perspectiva muito mais hedonista acerca da vida. Não quer dizer que não vivam cá, não é? Que sejam pessoas isoladas do seu mundo, mas têm uma perspectiva provavelmente mais mediterrânica, menos violenta também. Em relação à vida em geral e em relação à sua própria investigação, sem pretender dizer que eles têm outra inocência. Não há inocência no policial. Nem na vida. Nem na vida, mas no policial muito menos, porque justamente o policial é uma coisa que procura a culpa, não é? Exato. Procura justamente o culpado e a culpa. Como diria Zé Mário Branco, a culpa é vossa. Olha, mesmo para terminar, o tema deste ano do Lamego Cidade Poema é a literatura como ponto de partida e como ponto de chegada. Olhando para trás e também para a frente, naturalmente, a literatura para ti tem sido e esperas que continue a ser mais um ponto de partida para aquilo que te decides a fazer e encetar, ou um ponto de chegada daquilo que foste fazendo? Não, quer dizer, do ponto de vista puramente biográfico, é obviamente que é um ponto de chegada, mas do ponto de vista da minha vida, como escritor, como autor, é um ponto de partida. E como leitor? Não é? É muito curioso porque Lamego entra em 2 ou 3 livros meus. Lamego era o sítio, para as pessoas de idade mais avançada, era o sítio do meu DRM, do recrutamento militar. Sempre que eu queria ir ao estrangeiro, tinha que ir ao Lamego, pedir uma licença militar. Foi a cidade onde os meus pais se casaram. Era o ponto de paragem obrigatório, sempre que eu vinha de Chaves para Lisboa, parava em Lamego para almoçar. E, portanto, o Lamego está ligado, de facto, à minha vida, e tal como toda aquela região. E acho que é um dos lugares que faz parte da minha geografia sentimental. Estamos a falar de viagem e acho que é um dos sítios onde, por exemplo, levei sempre os meus filhos a conhecer a Sé, a conhecer o Museu Grão Vasco, a conhecer os cafés na Avenida Principal. Ou obrigá-los a subir a escadaria. Isso eu próprio desisto de vez em quando. Mas deve ser dos sítios mais fotografados pela minha família. Era isto. É. Boa.